Convido você que leia comigo o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o verso da nossa meditação é o 33, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus por sua palavra que é viva, que é santa e que nos abençoa, nos instrui. Queridos irmãos, aqui a palavra do Senhor está tratando de um tema muito simples, de um tema muito claro, prioridades. Nós vimos ali, nas passagens que lemos, né, que a nossa boca fala daquilo que está cheio o coração, e vimos também que onde está o nosso tesouro, ou seja, onde está aquilo que nós valorizamos, o nosso coração também estará ali, o nosso coração estará voltado para aquilo. E quando a Bíblia está falando aqui de coração, nós podemos entender num sentido, né, podemos trazer aqui para a ideia de uma intenção, ou seja, daquilo que eu priorizo, daquilo que eu quero, daquilo que eu amo, daquilo que eu busco para a minha própria vida. E o que a palavra de Deus está mostrando aqui, através desta história que Jesus conta, desta pequena parábola que Jesus traz, é exatamente o entendimento de que as pessoas já tinham as suas prioridades, e a prioridade naquele tempo era muito clara. Quais eram as prioridades que as pessoas possuíam naquele tempo? Comer e vestir-se. Não é? Exatamente porque comer e vestir-se naquele tempo era muito mais complicado do que comer hoje, do que se vestir hoje. A pessoa, às vezes, passava uma vida inteira com uma única túnica, uma única roupa feita para ela, ou que sobrou de algum parente que havia falecido. E com aquela roupa a pessoa tinha que se adequar e viver a vida toda. Não, sem razão, né, o modelinho básico ele era meio que corrido, porque aí você fica muito mais fácil ajustar do que uma calça, muito mais fácil ajustar do que uma blusa, né? É aquele negócio de comprido, serve para qualquer tamanho de pessoa, serve para qualquer largura. Você só vai ali adequando para cá, um pouquinho para lá, e assim as pessoas viviam. Só que isso ia envelhecendo. A Bíblia, por exemplo, quando relata a caminhada do povo de Deus lá no deserto de Israel, 40 anos, fala que uma das coisas extraordinárias que aconteceram ali é que nem a sandália se desgastou e nem as roupas apodreceram. A pessoa entrou com um modelito lá no ano 1º do deserto, e lá no ano 40, ela estava com aquele modelito, ou modelito do pai e da mãe, que já havia ficado deserto afora. Mas
a palavra de Deus diz que o Senhor guardou os seus filhos ali naquela situação. E por ser algo tão difícil, por ser algo tão complicado, e a alimentação não fugia a essa regra aqui, não fugia a essa realidade, as pessoas passavam grande parte da sua vida, ou praticamente o todo da sua vida, cuidando ou se preocupando com o que haveriam de comer, com o que haveriam de vestir-se. E isso era algo que trazia muita angústia, muita preocupação. Mas se nós transportarmos aí, né, essa história praticamente 2000 anos após, nós vemos que isso não mudou muito. A realidade da grande maioria das pessoas, talvez não seja a sua, e se não é, louvado seja Deus por isso, é pensar o que vai comer no dia de amanhã. Né? Eu comi uma refeição hoje, não sei se eu terei para o amanhã. Ou ainda, se eu terei algo com que me vestir. Nós chegamos, né? Não é que estamos chegando, já chegamos no inverno, né? Não é o inverno ainda no calendário, mas já é o inverno na prática, né? Porque já está frio. E às vezes eu fico me perguntando assim, quantas pessoas, por exemplo, estão aí afora andando sem uma blusa, sem uma vestimenta, sem um cobertor, sem uma casa aconchegante, como, graças a Deus, o Senhor tem dado a mim e a você. E isso se torna, portanto, uma fonte de preocupação para essas pessoas. Isso se torna um motivo pelo qual elas vão focar toda a sua vida. Ali estará o valor delas, se o valor delas está ali, o coração delas estará ali também. E se o coração delas está ali, elas vão falar basicamente e tão somente a respeito disso. O coração dessas pessoas estará dominado pela prioridade ou pela emergência do sustento pessoal. E isso, irmãos, traz para nós aqui a reflexão de que, embora eu e você possamos, com a graça de Deus e com a bondade do Senhor, não termos assim tanta preocupação quanto ao que haveremos de comer, a despensa pode estar lá talvez farta, abundante, louvado seja Deus por isso, ou não temos a preocupação do que comprar, seja uma roupa de marca, ou seja, uma roupa comprada pela internet, você talvez não tenha essa dificuldade na tua vida, mas ainda assim, você continua ansioso, ainda assim, você continua preocupado com o dia de amanhã. Preocupações essas que muitas vezes são legítimas, preocupação, por exemplo, quanto ao futuro profissional, preocupação quanto à própria saúde, preocupação com relação ao futuro dos filhos e assim por diante, preocupações legítimas ou preocupações que muitas vezes são desnecessárias. Eu estava assistindo essa semana um comercial de celular e era um jovem jogando lá um jogo eletrônico pelo celular, e, de repente, chega um amigo deles. E aquele amigo não tem o celular da hora para poder jogar. E ele, todo sem graça, pergunta para os outros colegas, outros amigos, né? Posso jogar também? O rapaz olha para o celular dele assim, pega o celular, joga fora e dá um novo para ele. Preocupações legítimas ou ilegítimas, o fato é que muitas coisas têm dominado a nossa mente, têm tirado de nós a capacidade de enxergar aquilo que realmente tem valor. E o que Jesus nos faz aqui, o que Jesus faz a nós aqui nesta passagem da palavra de Deus, é mostrar para mim e para você aquilo que de fato deve ser prioridade na minha e na sua vida. Vou pedir a você que volte mais uma vez para a sua Bíblia e leiamos de novo o verso de número 33. O que diz aí? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas. Louvado seja Deus. Então, Jesus está falando a nós aqui sobre aquilo que devemos buscar primeiro, ou em primeiro lugar. E ele fala de 3 realidades aí. A primeira delas, o reino de Deus. A segunda, a sua justiça. E a terceira, as demais coisas. É muito simples. É isso que eu e você precisamos olhar. Quando a Bíblia está falando aqui para mim e para você acerca do reino de Deus, o que vem à tua mente? O que se passa no teu coração? Quando eu ouço Deus falando comigo, Jesus, próprio Senhor Jesus falando que eu devo buscar primeiramente o reino de Deus. O que isso na prática significa, irmãos? A maioria das pessoas talvez poderia dizer assim: então nós temos que priorizar a igreja. Há poucos domingos o pastor Leandro pregou aqui falando um pouco sobre essas questões de prioridade, e uma das coisas que ele colocou foi que a primeira coisa que nós precisamos buscar é a nossa comunhão com Deus. Em segundo lugar, o cuidado com a família. E em terceiro lugar, a relação com a igreja de Cristo. Eu diria para os irmãos que tudo isso que ele colocou aí está englobado dentro daquilo que Jesus chama aqui de reino de Deus. O reino de Deus envolve a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com a família, a nossa comunhão com a igreja de Cristo. E se eu quero, de fato, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, irmãos, eu primeiro preciso buscar o próprio Deus. Não existe o reino sem o rei. Não existe essa de querermos participar do reino se nós não prestarmos o louvor e a honra àquele que reina sobre este reino. E a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com o Senhor, isso é prioridade nas nossas vidas. Você lembra dos versículos que nós lemos ao longo do culto, né? A boca fala do que está cheio o coração. E como o meu coração estará cheio da bondade de Deus se eu não buscar este relacionamento com o Senhor? Como eu estarei, de fato, demonstrando ser um participante deste reino, se na minha expectativa, ou nos meus valores, nas minhas prioridades, o próprio Deus não está presente? A própria comunhão com o Senhor não é algo importante. E é exatamente aí, irmãos, que eu e você precisamos entender. Buscar o reino de Deus é valorizar a nossa comunhão com Ele, é valorizar a nossa comunhão familiar, é valorizar a nossa comunhão no corpo de Cristo. Tudo isso faz parte desta relação primeira com Deus. Tudo isso faz parte daquela busca intensa daquilo que é espiritual, daquilo que de fato importa. Os valores que vão ditar a minha vida, os valores que vão ditar a tua vida, eles têm que partir desta comunhão com Deus. E eles têm que refletir onde? Naquilo que é a minha família e naquilo que é a minha família estendida, que é a igreja de Cristo, que a própria palavra de Deus insiste em várias passagens em mostrar que é a nossa família espiritual. Então, não haverão valores se esses valores não forem buscados diante do próprio Deus. Então, em primeiro lugar, eu devo buscar o reino de Deus. Mas a palavra do Senhor continua nos dizendo aí, em segundo lugar, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E qual é a justiça do reino de Deus, senão a justiça do próprio Deus? Irmãos, não há como eu e você queremos nos relacionar neste mundo, sendo de Deus, ao molde do mundo, com os valores e os pesos e as medidas deste mundo. Se o outro está sendo espertalhão, não é sendo igualmente espertalhão que você estará buscando ou construindo valores que sejam de fato justos e pertencentes ao reino de Deus. No seu trabalho, na sua relação com os vizinhos, na sua relação com os amigos, qual é o teu comportamento? Qual é a tua medida? Qual é o teu valor?
O que importa é aquilo que importa para você ou aquilo que seja bom para todos? Há uma expressão que diz, não é, que o bom negócio é aquele que é bom para todas as partes. Qual que é o nome disso, senão aquilo que é justo, aquilo que se ajusta à necessidade e ao desejo de cada um. Portanto, irmãos, se nós queremos, de fato, ver uma vida na qual as nossas necessidades sejam, de fato, supridas, nós precisamos aprender não a viver ou esperar um mundo que seja justo, mas construir a partir de nós algo que seja, de fato, justo. Ah, mas os outros não agem assim comigo. Aí você terá que escolher entre ser aquilo que Deus quer que você seja ou ser igual àquilo que o mundo tem sido para você. E essa é a dinâmica, ou essa, irmãos, é a decisão que nós precisamos tomar a cada relação, a cada circunstância, a cada embate nos nossos relacionamentos. Então, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, buscar a comunhão com Deus, a família, a igreja. E, em segundo lugar, buscar a justiça de Deus, os relacionamentos que sejam de fato corretos, a medida que seja justa, não aquilo que priorize o meu querer e a minha vontade, mas aquilo que seja compatível com o reino de Cristo, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E, por último, a palavra de Deus traz algo aí que não é algo para eu buscar, mas é algo para que eu possa receber. As duas primeiras palavras que foram colocadas aí, buscar o reino de Deus e buscar a justiça, são atitudes minhas, é a minha ação, é aquilo que eu devo ser e aquilo que eu devo fazer. A terceira que está colocada aí, e as demais coisas serão acrescentadas, se você observar bem, elas se encaixam aí como uma promessa de Deus, e não como algo que eu deva fazer, algo que eu deva buscar, mas algo que eu deva crer. As promessas de Deus são para serem cridas. As promessas de Deus são para serem aguardadas com expectativa e confiança de que Ele é que nos sustenta, de que Ele é quem cuida de nós, de que Ele sabe daquilo que nós temos necessidade. E isso, irmãos, é um desafio talvez ainda muito maior. Se buscar o reino de Deus, buscar a comunhão com o Senhor é um desafio, se buscar uma atitude justa, coerente em meio aos nossos relacionamentos e à sociedade, não é algo tão simples, porque o mundo não vai devolver essa mesma justiça, talvez o desafio maior esteja em entregar e confiar que Deus conhece as minhas necessidades e eu posso depender tão somente dEle. Eu posso esperar nele, sabendo que, se eu priorizei o próprio Deus, se eu priorizei uma vida reta, uma vida justa, Deus cumprirá a sua promessa, Deus suprirá as minhas necessidades. Em momento algum, a Bíblia está dizendo aqui que Deus vai suprir os meus luxos, os meus quereres, os meus desejos, mas nenhuma das minhas necessidades, irmãos, deixará de ser suprida. Esse é o desafio da palavra de Deus. Essa é a palavra que Jesus quer que você leve para a tua segunda-feira, para a tua semana, para o teu trabalho, para o teu relacionamento dentro da tua casa, para aquilo que você vive em meio à tua vizinhança, em meio aos teus colegas, em meio aos teus amigos. É isso que Jesus espera de mim e de você. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas quais? Aquelas que angustiavam o povo na época de Jesus, mas que continuam angustiando a muita gente também no nosso tempo. E se talvez é esta a tua angústia até aqui, que você possa virar essa chave. Que você se coloque diante de Deus dizendo assim: Pai, eu não quero mais gastar a minha energia,
expectativa, as minhas forças em suprir as minhas necessidades. Eu quero aproveitar tudo isso que eu sou e que eu tenho para, primeiramente, te buscar. Buscar em relação ao meu relacionamento contigo, à minha família, à minha igreja, mas também para andar de modo justo, digno, coerente com a tua palavra em todos os meus relacionamentos. E, por fim, ter uma expectativa, uma confiança de que o mais o Senhor fará na minha vida.